a doença mais mortal da história. Imagine uma imensa pilha de arroz. Cada grão representa uma pessoa. Agora visualize 10 bilhões de grãos. Esse é o número aproximado de seres humanos que nasceram entre 1901 e 2000, o século XX. Talvez você seja um deles. Metade dessas pessoas ainda está viva. A outra metade, infelizmente, já partiu. Ao longo do século passado, cerca de 500 milhões morreram de doenças cardíacas, outras 500 milhões de doenças cardiovasculares e mais 500 milhões de câncer. Acidentes, guerras e outras tragédias humanas somaram aproximadamente 1 bilhão de vidas perdidas. Sobraram 2,5 bilhões de pessoas. Destas, 1 bilhão morreu por diversas outras causas. E os últimos 1,5 bilhões de grãos representam pessoas que perderam a vida para doenças infecciosas. Hoje, muitas dessas doenças são tratáveis ou evitáveis, mas naquela época eram implacáveis. Infecções respiratórias, como a tuberculose. O que você tem? Eu estou morrendo, irmã. Como assim? É tuberculose. Eu peguei batendo num homem até a morte. Foram grandes vilãs. No entanto, nenhuma foi tão mortal quanto a varíola. Sozinha, a varíola tirou a vida de 300 milhões de pessoas, o maior número de mortes causadas por uma única doença na história da humanidade. Essa tragédia foi tão marcante que a humanidade decidiu enfrentá-la de forma direta e venceu. O último caso de varíola foi registrado em outubro de 1977. 2 anos depois, em 1979, a Organização Mundial da Saúde declarou a varíola erradicada globalmente. Até hoje, é a única doença humana completamente eliminada do planeta. Mas como conseguimos derrotar este inimigo invisível? Foi o médico maluco Edward Jenner que estudou a varíola bovina em mulheres, a vaccina, que foi responsável por criar a vacina. Quando tinha apenas 13 anos, quando era um jovem padawan de um médico cirurgião e farmacêutico da cidade de Inglaterra, ele ouviu uma ordenhadora de vacas dizer: "Nunca peguei varíola, pois já tive vacina. Logo, nunca vou ter essas marcas feias." Vaccina era o nome dado para a varíola que acometia as vacas, que era parecida com a varíola humana. Anos mais tarde, agora como médico, ele percebeu que a mulher estava certa. As mulheres que tinham entrado em contato com a vaccina não desenvolviam a varíola mortal. A varíola e a vaccina são bem parecidas, pois são da mesma família, mas quando a vaccina infecta um hospedeiro novo, ele fica uma forma menos mortal. Eureka! Ou quase. Será que o vírus da vacina pode ser usado como proteção para o vírus da varíola humana? E então, em maio de 1796, ele encontrou uma jovem ordenhadora que tinha feridas recentes cheias de pus por ter entrado em contato com a vacina. E o nome da vaca era Blossom. E o maluco pegou esta ferida e colocou no menino de 8 anos. E o menino ficou doente, teve febre, mas se recuperou. 2 meses depois, James reinoculou o menino, só que dessa vez com o vírus da varíola. E alguém pode chamar a pediatria, por favor, porque James Phipps foi o primeiro campeão a ser totalmente vacinado da varíola. Seu plano maluco funcionou, mas para garantir, ele testou de novo em diversas pessoas, inclusive no seu próprio filho, anotou os resultados e viu que as pessoas testadas estavam imunes à varíola. Edward, ou Eduardo, criou assim a vacina. Já existia um método de variolação naquela época, porém, ele era bem diferente do método de vacinação. E o método da vacinação, que vem de vaca, era bem mais eficaz. Era óbvio que o comitê de ética não ia aprovar isso de cara, e foi bem problemático a situação do médico maluco e como ele obteve seus resultados. Porém, a vacinação foi substituída pelo método oficial no lugar da variolação. A vacina revolucionou a medicina, e até mesmo Napoleão Bonaparte, que odiava os ingleses, mandou vacinar o seu exército, e aclamou Edward Jenner como um dos maiores benfeitores da humanidade. Hoje, a varíola é uma doença extinta, graças ao pai da imunologia e esses 3 personagens históricos: Sarah, a vaca Blossom e, claro, James Phipps. E ainda tem brasileiro com medo da vacina, hein? Responsável pela varíola. A carnificina que ele causou foi tão terrível e impiedosa que obrigou a humanidade pela primeira vez a agir globalmente. E uma das nossas maiores vitórias sobre os antigos poderes da natureza só foi possível graças às vacas. A varíola é um vírus, uma minúscula máquina que quer se reproduzir. Evidências dele foram achadas em múmias egípcias e em escritos da Índia e da China há 3.000 anos.
Há 1.300 anos, a varíola matou quase 1/3 da população do Japão. No século XVI, foi uma das principais causas de morte no mundo. Na Europa do final do século XVIII, matava 400 mil pessoas por ano. Uma em cada 3 pessoas que ficou cega foi em razão do vírus. Mesmo no século XX, pouco tempo atrás na história, ela matou pelo menos 300 milhões de pessoas. A varíola é um monstro abusivo que retorna sempre, matando, mutilando e perturbando sociedades. Como a varíola pôde ser tão mortífera por tanto tempo e como pudemos esquecer seu horror tão rapidamente? Em 2023, restam apenas 2 laboratórios onde o vírus vivo é oficialmente armazenado para pesquisa: em Kosovo, na Rússia, e em Atlanta, nos Estados Unidos. O que certamente é uma boa ideia, pois o que poderia dar errado? Digamos que se por uma série de eventos infelizes o vírus escapasse e você fosse infectado, o que aconteceria? Como a varíola mata? A varíola é altamente infecciosa e é transportada por gotículas que respiramos. Imediatamente, ela infecta as células que revestem a garganta e começa a matá-las. Por quê? Para enganar o corpo e pegar uma carona. Quando as células do nosso corpo morrem violentamente, as células imunológicas vêm ao local da infecção para ajudar. Mas, neste caso, o tiro sai pela culatra. As células imunológicas eliminam células mortas, comendo vírus e matando células infectadas. Mas a varíola infecta uma célula crucial do sistema imune, as células dendríticas, células de inteligência que coletam informações e saem para obter ajuda. Elas entram no sistema linfático, uma rede de vias que abrange todo o corpo e liga centenas de bases imunológicas. Nessas bases, as defesas pesadas são ativadas, um último lugar que um inimigo gostaria de invadir. Mas é aí que a varíola quer chegar. Por cerca de 12 dias, o vírus infecta silenciosamente células civis e imunológicas, saltando de uma a outra, infectando mais e mais. Quando um número crítico de células é atingido, a varíola inicia seu verdadeiro ataque. Milhões de vírus usam a via linfática para se infiltrar no sangue e nos órgãos, infectando todo o corpo. De repente, a varíola está em toda parte. Apesar do ataque global, o sistema imune adaptativo luta para acordar. As células imunológicas usam transmissores chamados interferons para mobilizar o organismo contra os vírus. Os interferons, como o nome sugere, interferem, retardando significativamente as infecções por vírus e ativando rapidamente milhões de armas antivírus. Hoje, com vacinas, é difícil imaginar o terror que essas doenças provocavam. E justamente por isso, ela não faz mais parte da nossa vida, porque um dia a humanidade se uniu para combatê-la. O corpo como uma fortaleza. Nosso corpo funcionava como uma cidade protegida. Quando um invasor entra, como um vírus, o sistema imunológico reage, aprende e guarda essa informação. A vacina simula essa invasão como um inimigo inofensivo, treinando o corpo para quando a ameaça real aparecer. Com esse conhecimento, a humanidade se mobilizou. Muito obrigado e até a próxima.